Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista com os candidatos a governador do estado do Amazonas. Nesta sexta-feira, 14 de setembro, o nosso convidado é o candidato Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa, candidato pelo PSB. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos internautas que nos acompanham aqui no Amazonas Atual. E aqui, Kleber Oliveira, participando conosco também desse bate-papo com o candidato Davi Almeida. Eu quero começar essa entrevista, candidato, com esse tema que virou polêmica aí não foi um tema novo, mas ele surgiu de novo no debate entre os candidatos na televisão, né, nos dois últimos debates, que foi a questão daquele contrato com a empresa ESO Soluções Interativas Limitada. O senhor chegou a dizer que renuncia ao seu mandato, renuncia à candidatura e renunciaria à presidência da Assembleia. Mandato de deputado, minha presidência da Assembleia. Obrigado, Valmir, pela pergunta. O senhor disse que renunciaria se o governador amazonino provasse que o senhor pagou um centavo desse contrato. Ele chegou a dizer que o senhor pagou? Ele disse que isso foi um golpe de 5 bilhões de reais. Agora, então, deixa eu explicar de novo. Olha só, isso é a maior mentira, é outra mentira, isso é a maior fake news da história do jornalismo amazonense. Valmir, eu vou responder aqui aos teus internautas. É um contrato de risco para a empresa. A empresa identificou um recurso em nome do governo do Amazonas, segundo a empresa, e o contrato diz o seguinte: se recuperar para o governo, se entrar nos cofres do governo, a empresa tem direito a 20%, que equivale a 5 bilhões. São 27 bilhões. Eu vou ser eleito governador pela vontade de Deus e do povo do Amazonas, e no dia 2 de janeiro eu vou atrás desse dinheiro. Porque se esse dinheiro estiver à disposição do Amazonas, eu pago toda a dívida consolidada do Amazonas, eu asfalto a BR-319, eu faço outra ponte, eu duplico a Manaus-Manacapuru, a Manaus-Itacoatiara, eu faço 50 mil casas populares. Na verdade, aquilo que quer se ver como um problema é a solução para os problemas do estado do Amazonas. E outra, não entrou um centavo e não saiu um centavo dos cofres públicos. Não existe risco nenhum para o governo do Amazonas. Sabe qual é a grande verdade aí, Valmir? É que o governo atual tentou trocar a empresa. A empresa disse: olha, eu que encontrei, eu que identifiquei, eu tenho direito. Aí disseram: não, nós vamos cancelar o contrato. Tá bom, vocês podem cancelar, mas o contrato diz que se o dinheiro entrar, eu tenho direito. E eu acho que a empresa tem direito, se ela identificou. Agora, o governo não sabia que existiam esses recursos? É um dinheiro que é do Fundo de Compensações de Variações Salariais, né? Exato. Desde 1967. 67. Vamos lá, Conjunto Parque 10 receber esse dinheiro? é recurso de seguro. Todo mutuário paga quando você paga uma prestação, tem um seguro. E se você não usa o seguro, esse recurso ele vai para um fundo. Isso é específico de habitação? Exatamente. E essa empresa ela fez a recuperação para algumas prefeituras no sul do país e também no estado de Minas Gerais. E ela identificou esse valor imenso aí à disposição do povo do Amazonas, segundo a empresa. Mas para recuperar, já, algumas prefeituras no interior do sul do país, só que isso não é dinheiro. Isso são títulos que estariam à disposição do governo do Amazonas. Se a Caixa Econômica, você pode fazer compensação, você pode abater nos seus empréstimos e assim por diante. Então, isso é uma grande solução para os problemas do Amazonas que a empresa trouxe. Se existir essa possibilidade, eu vou atrás. Agora não entrou e não saiu. Agora, candidato, a grande questão nessa história é o seguinte: por que a Procuradoria-Geral do Estado não fez isso? Por que foi uma empresa... A SUAB ela tem autonomia administrativa, jurídica. Eles podem, é uma autarquia, eles têm autonomia para isso. Não precisa passar pela Procuradoria. Não teve a participação do governador. Tanto é que eu fiquei sabendo pela imprensa. Aí disseram: ele assinou o despacho. Na verdade, quando você chega os documentos, você age de ofício, você encaminha para todos os órgãos, você praticamente nem vê o que está encaminhando. Então, os órgãos é que tomam conhecimento e tomam as atitudes necessárias. Portanto, Valmir,
Eu vou Mas repetir aqui, o ó. senhor assinou o quê? Não, eles dizem que eu tinha conhecimento, não tem conhecimento. Foi feito tudo pela SUAB, não tem a Procuradoria do Estado. Isso aí é uma fake news imensa. Inclusive, a própria Justiça Eleitoral já pediu para retirar de todas as postagens. Isso é uma bobagem tão grande que tentaram macular minha imagem, mais uma, né? Não, eu só estou querendo esclarecer essa questão, né? Porque a autarquia, ela tem, como o senhor disse, tem autonomia, mas ela pode fazer o que quiser sem que o governador Sem a anuência do governador. Sem que o governador tenha conhecimento, não um órgão... Num contrato como esse... Está sob num contrato como esse, eles têm governo? autonomia. Num contrato como esse, ele tem autonomia. É um contrato ad êxito, sem risco nenhum para o Estado. Pois é, agora o superintendente da SUAB era o Nilson Cardoso. O coronel, né? Nilson Cardoso. Ele não comunicou o senhor não conhecia. assunto? Não sabia. Fiquei sabendo depois, tanto é que eu chamei e pedi explicações. Levei ele na Assembleia, ele foi para a tribuna da Assembleia e explicou. Não existe risco nenhum para o governo, só tem aí a possibilidade de ganho. O contrato ainda está vigente? Ainda está valendo? O governo instituiu uma comissão de 90 dias para fazer apuração se tinha alguma irregularidade, não encontrou irregularidade, renovou por mais 90 dias. O que acontece é que o governo quis cancelar o contrato, né? E aí a empresa entrou se defendendo, querendo a manutenção do contrato. Aí é uma questão da justiça determinar se vai continuar ou não. Mas a empresa está dizendo o seguinte: se recuperar o dinheiro, vão trocar uma outra empresa. Se o dinheiro entrar, se os créditos entrarem, a empresa alega que tem direito a receber segundo o contrato. Ok, vamos passar desse assunto. A gente entra aqui na questão das propostas que estão no seu programa de governo. A gente queria debater algumas delas. Vamos lá. Eu queria só ler aqui eu achei interessante sua proposta de governo, porque ela está muito bem detalhada ali. É uma proposta de governo. Ela, na verdade, faz alguns diagnósticos, né, e depois apresenta algumas propostas de soluções, né? Alguns outros candidatos apresentaram só tópicos de coisas que Vamos ser sinceros, ninguém apresentou uma proposta de governo nenhum. Tem candidato que apresentou 2, 3 páginas, compilou. Nós temos um projeto de desenvolvimento do estado do Amazonas. O nosso plano de governo foi escrito durante 5 meses, discutido com empresários, comerciantes, com todas as categorias. Nós chamamos para uma conversa com técnicos e nós temos 4 pilares do plano de governo. Valmir, antes de você perguntar, pilar do nosso plano de governo: tirar o governo da era analógica para a era digital, o governo digital. Segundo, integrar as ações de governo. Terceiro, tornar o Estado eficiente. E quarto, a transparência. Esses são os 4 pilares do plano de governo. E dentro desses 4 pilares, nós temos 3 pilares do desenvolvimento, que são, primeiramente, a desburocratização, a simplificação da legislação tributária e investir em infraestrutura e logística, diminuindo o custo do Amazonas, para que nós possamos criar um ambiente favorável, para que possamos ter mais investimentos no nosso estado e também que possamos oferecer mais vagas de emprego. Portanto, são nesses pilares que se fundamenta o nosso plano de governo. Plano de governo de quase 200 páginas, com começo, meio e fim. Um plano de estado, de desenvolvimento. Não, mas o que está no TSE, ele tem 28 páginas. 156. Não, o que está no TSE que eu acessei hoje tem 28 páginas. O plano de governo mesmo, porque quando você manda para o TRE, você tem que compilar. O nosso tem 156 páginas. Uhum. É um caderno. No início do plano está dizendo o seguinte: pensar e projetar o futuro, prospectar nosso potencial e potencialidade de desenvolvimento sustentável, dotar nosso estado de um planejamento de longo prazo. Exato. Preparar o Amazonas para o desafio de preservar a exuberância da Amazônia, mas gerando e distribuindo riqueza ao seu povo. Ótimo. O que me chama a atenção nesse tópico aqui é essa questão do planejamento de longo prazo, que não é uma característica de candidato, né? Nem de candidato, nem de governante. Né? A gente nunca teve no Amazonas um planejamento de longo prazo. Né? As propostas são pontuais ali. E imediatas. Né? E muitas delas são promessas que não são cumpridas. Qual é a garantia que o senhor dá para o eleitor de que o senhor vai fazer mesmo um projeto de longo prazo para
pro Veja bem, Inclusive, é um projeto nós já estamos com até 2030, né? Nós já temos a Zona Franca há 51 anos e temos ainda mais 54. Nós estamos sendo atacados diariamente, semanalmente, pelo empresariado do sul do país. Nós temos que pensar o Amazonas de forma diferente. Nós temos que pensar o Amazonas explorando as nossas potencialidades, e eu vou te dizer o que está inserido aqui. Por exemplo, Valmir, há 50 anos que exploram ouro no Amazonas. Você que está assistindo aí, há mais de 50 anos exploram ouro nos nossos rios. Sabe quanto a previsão que eu fiz contactando lá em Jutaí, lá em São Paulo de Olivença, lá em Humaitá, lá em Manicoré, que tiram ouro do rio? Sabe quantos quilos de ouro aproximadamente tiram dos nossos rios? Por dia, 50 quilos de ouro. Se você multiplicar por 366 dias do ano, nós estamos aí com algo em torno de 18.500 quilos. A 154 mil reais o quilo do ouro, Kleber, nós vamos ter algo em torno de 2 bilhões e 800 milhões de reais ano, Valmir, ano, que são tirados dos nossos rios, a nossa riqueza, que não é uma atividade ilegal, mas que precisa ser regulamentada, para que essa riqueza fique no Amazonas. Se você colocar e taxar 20%, nós vamos ter 450 milhões ano a mais. Tu sabe quanto o estado do Amazonas arrecadou de impostos sobre a exploração mineral do ouro no ano passado, 2017? R$70. Sabe para onde está indo essa riqueza? Está indo para Rondônia, está indo para Bolívia. Os caras tiram aqui da gente e levam para Bolívia e levam para Rondônia. A nossa madeira do sul do Amazonas está indo para Rondônia e está indo para Bolívia. Estão explorando os pequenos manejos e a riqueza não fica aqui. O que nós precisamos fazer? Regulamentar, legalizar, regulamentar. E essa riqueza vai ficar aqui. Por exemplo, tem o campo de azulão aqui em Silves. A Petrobras fez essa licitação e tal, colocou essa concorrência e tem uma empresa que quer explorar. No início da exploração, já vai gerar 1.200 empregos. Isso é petróleo. Gás. E aí eles vão explorar um campo, só que eles têm 5. O governo está dificultando que essa empresa se instale aqui. Aí sabe o que acontece? A empresa está indo embora. Vai investir no Maranhão. Vão investir primeiramente 2 bilhões no Maranhão, com projeção de investir 8 bilhões. Sabe quantos empregos nós estamos falando de criar no interior com investimentos como esse? Quase 4 mil empregos, Valmir. Já pensou uma exploração aqui em Silves, bem do lado de Manaus? Qual é essa dificuldade que o governo está criando? Meu amigo, tem coisas que você pode falar e tem coisas que você não pode falar, Kleber. O Estado tem que ser o facilitador do investimento, o Estado tem que criar um ambiente favorável, desburocratizar, simplificar a legislação tributária. Tem gente no Estado que quer ser sócio dos empreendedores que vêm para o Amazonas. Essa é uma realidade. Para se instalar aqui tem que virar sócio. Nós estamos reféns desse tipo de coisa há muito tempo. O gás que nós temos aqui, nós exploramos o gás aqui, é o gás mais caro do Brasil. Nós temos que baratear tudo isso para que mais investimentos venham para cá, que a gente possa gerar emprego e renda. Nós temos aqui o potássio, a silvinita. Nós importamos aproximadamente 95% do que consumimos. A gente tem capacidade de produzir tudo aqui porque a nossa mina lá de Sergipe já está esgotando a sua potencialidade e nós temos aqui potencial para exploração mais de 50 anos. E aí está parado. Potássio do Brasil está parado. Pois é, agora, essa paralisação ocorreu por uma ação do Ministério Público e que a Justiça acatou, suspendeu os trabalhos da empresa que já estava atuando na interessante, né, Valmir? É interessante, isso, né? Por questões ambientais, né? Nós temos uma legislação ambiental aí que engessa tudo, né? Exatamente. E ninguém consegue sair dessa. A maior parte dessa Consegue. legislação... Não, eu estou dizendo, a maior parte dessa legislação é federal. Como é que o senhor pretende fazer? Vamos lá. Inclusive, Qual é o caso da BR-319, né? Outra enganação que fizeram com a gente. Estão nos enganando há muito tempo. Vem cá, vamos lá, vamos para a lógica. Qual o estado do Brasil que tem a maior preservação da sua floresta? Quem mais preserva? É o Amazonas.
Lá em Santa Catarina, você passa em estradas asfaltadas no meio das reservas indígenas. Inclusive, até um parque. Você paga em pedágio para entrar. Por que lá em Santa Catarina, que já desmataram, que já colocaram floresta, você pode, aqui no Amazonas, a gente que não desmatou, a gente que preservou, nós que entendemos de preservação, a gente não pode. Porque a BR-319, tu não tem que desmatar, não tem que derrubar uma árvore, tu não tem que desviar um curso de igarapé, tu não tem animal nenhum transitando, morto ao redor da rodovia. E aí, nós ficamos isolados aqui porque, vamos desmatar. Uma grande mentira. Porque tu podes andar nessa estrada a 120 por hora, ela de pissarra, e qual a diferença de você andar nessa estrada a 120, ela asfaltada? Nós vamos discutir isso. Porque a Amazônia está sendo desmatada, está sendo muitas queimadas. Queimadas no Pará, queimada no Acre, queimada em Rondônia. Quem entende de preservação é o Amazonas, nós vamos discutir. É muito fácil discutir o Amazonas lá em Ipanema. É muito fácil discutir o Amazonas lá na Avenida Paulista. Vem aqui falar a realidade da dona Mocinha lá do Igapuaçu. Vamos discutir a realidade do Japão lá na comunidade de realidade. São pessoas que sonham. E nós somos amazonenses brasileiros, nós não somos diferentes dos brasileiros do Sul. Nós merecemos andar numa rodovia asfaltada. E eu vou lutar para que isso aconteça. Candidato Davi, o senhor foi uma das pessoas que fez uma como é que chama? Uma expedição ali na BR-319. 319 e a 230. Eu só queria lembrar que vários políticos fizeram isso, né? De Rondônia, o senador de Rondônia. Os de lá fizeram, os daqui não. Junto com a senadora Vanessa, vieram na estrada e mostrar a realidade da estrada. E isso não surtiu nenhum efeito. Qual é a estratégia que o senhor Vou já te pretende dizer, usar? já tem estratégia. Eu estou conversando muito com o senador Gladson, que é do Acre, né? O primeiro colocado nas pesquisas do Acre, pode muito bem ser tem interesse. O governador de Rondônia, o Daniel Pereira, que é do meu partido, tem interesse no asfaltamento. Os candidatos de Roraima têm interesse. O que você precisa é se despir dos egos e da vaidade. Você chegar em Brasília com 12 senadores de 4 estados do norte, com toda a bancada do norte, e dizer que é uma necessidade do desenvolvimento da região, o asfaltamento da BR-319, o próprio IBAMA, Valmir, na semana que eu fui fazer essa expedição, o IBAMA tinha acabado de sair da estrada, fez inspeção e não encontrou problema nenhum, tanto é que liberou a licença para que as empresas que estavam lá pudessem fazer a manutenção. E tinha três trechos da estrada que estava em manutenção, boa manutenção, salvo por sinal, do DENIT. Encontrei o diretor do DENIT na estrada e eu perguntava, qual o problema? Não tem problema nenhum não. Falta vontade política. Falta que, porque é a bandeira de um candidato, eu não vou levantar a bandeira dele. Que falta é nós unirmos aqui o Estado, porque o Estado de Rondônia tem mais estradas do que o Amazonas, tem menos recursos e tem melhores estradas. Porque lá eles trabalham unidos. Para te ver, o senador de Rondônia veio numa expedição de ônibus para cá dirigindo, voltou e não se apresenta ninguém daqui. Eu fui porque eu estava viajando, mas mandamos os representantes, viajaram com eles. E eu quero dizer que está na hora de nós pararmos de pensar somente nas questões políticas e pensarmos na questão de Estado. É por isso que o meu plano de governo é um plano de desenvolvimento do Estado, não é um plano de uma eleição. Agora, plano de eleição, sabe o que é, Valmir? É você querer asfaltar as cidades do interior na época da eleição. Plano eleitoreiro é você jogar um asfalto de qualquer forma. Plano eleitoreiro é em pleno período eleitoral você colocar as máquinas só para dar a falsa impressão de que estão trabalhando. O Amazonas cansou disso. Já chega. Está na hora de mudar, está na hora de nós avançarmos, está na hora de nós transformarmos o Amazonas. Olha, agora em novembro, a Gradiente vai começar a fabricar aqui no Amazonas, sabe o quê? Aquelas placas de energia solar. Está na hora de nós pensarmos o Amazonas como um grande produtor de energia solar. Está na hora de o Amazonas pensar em fazer o Luz para Todos estadual com energia solar. E nós temos potencial. A Alemanha, 30% da energia da Alemanha, Valmir, Kleber, é de energia solar. Só fazem sol 2 meses por ano na Alemanha. Aqui nós temos sol 12 meses. Está na hora de o Amazonas pegar o peixe que vai todo para o lixo, 60% da nossa produção, 50% vai para o lixo. Está na hora de nós criarmos uma fábrica aqui de enlatar esse peixe e vender para o mercado asiático.
A China está comendo macaco, a China come cachorro, gafanhoto, cobra. Nós temos aqui nossa proteína. Mas a China é um dos maiores produtores de peixe do mundo. Também, né? mas precisa de alimentos, né? Precisa de alimentos. Tanto é que eu recebi aqui chineses interessados em comprar o nosso peixe. Agora nós precisamos industrializar. Na verdade, nós não temos peixe, nós temos o peixe do rio, não temos produção. Né? Olha só, e o peixe que a gente come aqui vem de Rondônia. Esse peixe que o senhor disse que vai para o lixo é porque o pescador ali está totalmente desestruturado. Não tem fábrica de gelo, não tem frigorífico, não tem infraestrutura. Tem uma certa ganância, porque ele pega ali um peixe, depois ele descarta e já pega outro. Porque não tem fábrica de gelo, Valmir, não tem frigorífico nos municípios do interior aqui no Amazonas. Aqui em Manaus só tem 2, Cifado só tem 1, acho que só 1. Já chega, muita incompetência acumulada por muitos anos. Vocês sabiam que o melhor açaí do mundo é o açaí do Juruá? Mas ele não é processado aqui. Eles compram in natura e vendem para fora. Vão processar em Belém e em Goiânia. Nós temos que processar aqui, agregar valor nesse açaí e vender. O açaí do Juruá é maravilhoso. Eu vi um empresário do Paraná comprando açaí em Humaitá. Né? Ele enchia uma carreta com 20 toneladas e levava para lá. E esse açaí, a produção desse açaí, tinha uma família ali que trabalhava e as pessoas que vendiam para ele. Vinham no barquinho, atracavam no porto dele e despejava ali. Boa parte da produção era descartada porque a empresa desse senhor não comportava tanto para desenvolver o Amazonas, o Estado tem que dar a sua mão. Agora, o Estado tem que fazer, para esse empresário fazer isso, ele teve que investir. Ele colocou postes de energia, colocou uma câmera frigorífica lá, um baú frigorífico para ele ir armazenando de 5 em 5 toneladas. Quer dizer, ele fez esse investimento para ganhar dinheiro e ele levava esse açaí para vender em São Paulo, Paraná a gente pode fundar, e Rio de Janeiro. Abrir uma empresa aqui. Eu tenho um amigo que ele vende açaí para os Estados Unidos. Ele compra o açaí aqui, in natura, né? Manda para Belém, porque aqui não tem uma empresa que tenha certificado para mandar para fora. Valmir, nós estamos em 2018. Tu sabia? Nós comemos o arroz que vem de Roraima, a banana que vem de Roraima, cheiro verde que vem do Ceará. Nós comemos parte do ovo que vem de acho que é Mato Grosso. Nós comemos o peixe que vem de Roraima e de Rondônia, a farinha que vem de Cruzeiro do Sul. E os caras ainda pensam Amazonas. Os caras só pensam Amazonas de qual. Qual é a culpa do governo? É óbvio. O governo não incentiva. O governo continua querendo dar motosserra, o governo continua querendo dar rede de malhadeira, caixa de isopor. O pescador precisa de fábrica de gelo, precisa de frigorífico, precisa de uma indústria que possa filetar esse peixe, que possa enlatar, que possa vender, exportar. Agora, candidato, como tirar isso do discurso político para a prática? Por exemplo, a Zona Franca é uma bandeira aí de luta política há 50 anos, 51 anos. A BR-319 vai no mesmo caminho. 40 anos. Né? A questão ambiental no Estado vai pelo mesmo caminho. Como transformar essas propostas políticas e não deixar que elas fiquem apenas no discurso político e virem realmente projetos de desenvolvimento práticos para a região? Investir em infraestrutura e logística com questão da BR-319, eu te garanto que é bem possível asfaltar. É viável essa estrada para Totalmente viável. Sabe quanto é o estoque e trânsito de todas as empresas que estão instaladas no distrito ou no comércio? O estoque e trânsito, saindo o material, saindo a mercadoria do sul, é de 15 a 18 dias. Se vir por Rondônia ou se vir por Belém. Se asfaltarmos a 319, esse estoque e trânsito cai para 3 dias, aproximadamente 3 a 4 dias. Nós estamos falando de diminuir 2/3 o preço do frete. Nós vamos baratear o custo, nós vamos diminuir o custo do Amazonas, as empresas vão ter mais recursos para investir e vão ampliar as suas vagas de emprego, gerando mais emprego e renda. Nós temos que desenvolver o Amazonas através da energia solar, através do gás que nós temos em potencialidades, através do peixe, da proteína. Eu, quando estive governador ano passado, nós liberamos a licença ambiental para plantação de soja lá em Humaitá, nos campos naturais.
E aí tem também agora uma licença uma empresa que quer plantar, um fazendeiro que quer plantar milho. Lá em Humaitá você faz uma grande fábrica de milho, com o milho sendo produzido no Amazonas, com a BR-319 asfaltada, você vai fazer uma fábrica de ração, porque o milho é o principal insumo da ração, e você vai colocar para todo o estado, para os piscicultores criarem peixe. E aí, como o Valmir falou aqui, aquele cidadão que comprava o açaí, várias pessoas vendiam, é assim no Mato Grosso. No Mato Grosso tem uma fábrica da JIF, né? JBS. Isso. Sabe quem que fornece? Eles matam 400 mil aves por dia. Mas sabe quem que cria? Sabe quem que cria essas aves? São os pequenos fazendeiros, os pequenos sítios. Todo dia eles vão lá, entregam as aves, a empresa abate as aves, industrializa e vende. É o que a gente tem que fazer aqui. Temos que criar vários piscicultores, produz o peixe, coloca só numa indústria, e essa indústria vai filetar, vai enlatar e vai mandar para o mercado externo. É assim que a gente tem que desenvolver o Amazonas. Não adianta você ficar sempre patinando na mesma história. Não adianta. Já demos até um salto melhor de qualidade, porque o orçamento da Secretaria de Produção Rural, nós já aprovamos agora, ele saiu acho que de 0,30 e poucos % para 3,0% do orçamento do Estado. Já é um avanço significativo. E através desse avanço, nessa mudança de investimentos na produção rural, é que nós estamos focando no nosso plano de desenvolvimento do Estado. O senhor tem aqui no seu plano de governo as potencialidades econômicas do Amazonas, que seria a indústria, piscicultura, petróleo, fertilizantes, turismo, biotecnologia, gás e agroindústria. O senhor acaba de falar da agroindústria, né? Seria só do pescado essa... Não. Olha só, nós temos o açaí. Por exemplo, nós temos a farinha, acho que a melhor farinha do mundo é nossa. Só que a farinha que vem de Guarani e de Tefé, ela vem naquelas mesmas sacas de 50 quilos debaixo do barco. Nós temos que montar lá em Tefé uma empacotadora para que a gente possa cifrar. Tem tantos programas de culinária hoje na TV, tipo Masterchef, você fazer pratos, você levar a nossa farinha nos grandes restaurantes a nível nacional, divulgar a nossa potencialidade. Você sabia que a gente tem 35 indústrias de alimentos no Distrito Industrial, que muitas das vezes não consegue colocar a nossa própria farinha dentro do distrito, porque precisa de uma certificação? Vocês sabiam que nós estamos comendo no distrito doce de caju, produzido no Ceará, porque a gente tem dificuldade de colocar o doce de banana produzido aqui no Amazonas? Você pode fazer tudo isso, desenvolver isso tudo aqui. Tem que ter vontade, mas tem que ter conhecimento. Pois é, mas aí como é que entra o governo? Como é que o governo entra nessa história? Primeiro, Rio Preto da Eva, dos maiores produtores de banana do Amazonas. A produção se perdia quase toda. Nós asfaltamos a ramal do Alto Rio, do Baixo Rio, ZF9 e Procópio. No dia que eu fui inaugurar, tinha tanto produtor de banana, um veio me abraçar chorando, disse: eu não aguentava mais plantar e ver a minha produção toda estragada. Eu esperava por 40 anos aqui esse asfaltamento dessa estrada. Um produtor de grama lá, o Clécio, cara, eu não aguentava mais aqui, meus carros quebrados, a grama aqui em cima do carro, a gente não tinha como tirar. Você tem que investir na infraestrutura dos ramais, dando condições de escoamento da produção. Aí sabe o que aconteceu, Valmir? Todos os produtores de Rio Preto se juntaram numa cooperativa. O governo montou uma cooperativa para eles para fazer doce de banana. E eu fui lá, depois que eu saí do governo, trouxe doce de banana para passar no pão, para comer com pão. É assim que você desenvolve. Outra, a banana que a gente comprava, tinha uma indústria que comprava aqui, do distrito, que comprava em Roraima. Ela comprava essa banana, o produtor daqui de Manaus, ele vendia a 75 centavos, se não me engano, o quilo. E essa empresa comprava a 2,20 de Roraima. No momento que ela se juntou em cooperativa, a empresa do distrito, olha, eu vou comprar, em vez de comprar em Roraima, eu vim comprar aqui. Levava um caminhão toda semana para trazer a banana de lá e pagava com uma semana. Com uma semana, o dinheiro estava na conta. E de 75 centavos passou para 1,25. É assim que você vai desenvolver. Se você fizer com a banana, se fizer com a farinha, se fizer também com o açaí, fazendo com a soja lá no sul do Amazonas, com milho, você vai desenvolver. Aí você faz com o peixe.
com as nossas potencialidades. Aí você faz com o gás, onde tem gás. Você faz com a silvinita, onde tem silvinita. Com potássio, onde tem potássio. Com petróleo, onde tem petróleo. Nós temos que desenvolver o Amazonas só de uma forma, Valmir. Zoneamento econômico e ecológico. Se não fizer, não dá para você identificar. Você tem que fazer com extração mineral familiar, que é a exploração do ouro nos rios. Mas o que acontece é que as grandes balsas, os grandes empresários de Rondônia, eles vieram com grandes dragas. O diâmetro, a polegada no diâmetro é de 20 centímetros de polegada, né? O diâmetro de 20 centímetros de diâmetro. Você tem que diminuir para 6 centímetros a draga, para que essa extração seja verdadeiramente uma extração mineral familiar. Eu tenho as ideias que vão mudar o estado do Amazonas. A minha proposta de governo é para nós mudarmos o estado do Amazonas. Não é uma proposta política eleitoreira, não. É de alguém que esteve na cadeira de governador e viu neste lugar a oportunidade de mudar o seu estado. Em 4 meses, Valmir e Kleber, você que está nos assistindo, eu fiz e realizei ações e obras que governadores não fizeram em 4 anos de mandato. E eu quero ter a oportunidade de desenvolver o meu estado. E eu descobri outras coisas. Sabe por que os professores e a educação nunca foram valorizados no nosso estado? Porque é estratégia, Valmir. Você não consegue acessar um dado no interior. Você não consegue baixar uma foto de WhatsApp no interior. Tiram a informação, é interesse tirar a informação e é interesse tirar a educação. Porque o Amazonas sempre está em último lugar em educação. Essa questão do isolamento, né, candidato, a gente viveu o isolamento quando era telefonia, porque o interior do estado, só quem tinha muito dinheiro tinha um telefone, e geralmente os telefones estavam com problema. Eu tenho uma proposta para desenvolver. Essa mesma dificuldade com a internet. Mas tem como resolver, Valmir. Por exemplo, qual é o maior custo aí? É o investimento. Em Minas Gerais, toda Minas Gerais ela foi interligada. O governo abriu mão do ICMS para o valor do investimento, não cobrando ICMS do investimento, liberando por, eu não lembro, acho que foram 24 meses, até pagar o investimento, e aí conectou o estado todo. Da mesma forma, numa antena, o custo é uma antena. Você pega todas as operadoras, todas as empresas, e em uma antena só você instala no município e coloca à disposição telefonia e internet de qualidade, com a ajuda do governo, sem gastar o dinheiro do governo. Abrindo mão de receita no início do investimento, e aí você vai interligar, você vai colocar internet nas escolas, nos municípios, as pessoas vão ser informadas, as pessoas vão ter acesso ao conhecimento, à informação. É isso que eu quero desenvolver o Amazonas. E outra, eu quero desenvolver o Amazonas para o estado do Amazonas ser o estado da educação. Agora, como fazer isso, o candidato, sem que o estado queira se tornar sócio das empresas? Porque hoje o que a gente vê é que custa-se muito, né? Tem toda aquela coisa que acaba se tornando corrupção. Como tornar isso prático? Nós temos quase 16 bilhões de orçamento. Esse ano, muito provavelmente, a gente possa chegar a 19 se o primeiro semestre acompanhar, o segundo semestre acompanhar o crescimento do primeiro semestre. Meu Deus do céu, quero um dia que Deus e o povo desse estado me faça governador, para que esse dinheiro que a gente paga possa voltar para o contribuinte. Como é que pode? Como é que pode eu pagar R$50 no livro que custa R$2,14? O governo a Procuradoria do Estado acabou de dizer, olha, não paga essa indenização aqui, porque o fornecedor não atestou que entregou a medicação. A Procuradoria do Estado, Valmir. O governo foi lá e disse, não, vou pagar de 2003, 2002, na época que ele era governador, 22 milhões. Meus amigos, vou falar para você, o Amazonas é um estado riquíssimo. O Amazonas tem recurso suficiente. Eu, como governador desse estado, vou fazer sobrar ano, de 1,5 bilhão a 2 bilhões para investimentos. É por isso que eu afirmo que o estado do Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver, vai ser um lugar melhor para se viver. Em 4 meses, eu peguei o estado quebrado, hein? Peguei o estado na pior crise. Entenda, eu assumi no dia 9 de maio,
Fiquei sabendo que ia ser governador na quinta para assumir na terça e tinha que tomar decisões. Tomei decisões. Destravei a máquina do Estado, paguei fornecedor, dei ordem de serviço, coloquei dinheiro no bolso do trabalhador, primeiro Estado a pagar o 13º salário para os servidores, paguei o maior abono da história da educação para os professores, a maior promoção da história da Polícia Militar à época, a maior promoção do Bombeiro Militar. Fizemos o que tínhamos que fazer. O Estado que estava deficitário, eu entreguei o Estado no mês de setembro com a maior arrecadação da história, Valmir, superando até o período da Copa do Mundo, Kleber. Quando se quer trabalhar, quando se quer desenvolver, é possível fazer muita coisa. Eu asfaltei 480 quilômetros de ramais, estradas e vicinais. Dei a ordem de serviço para asfaltar. Candidato, aqui o senhor fala, tem 4 pontos que seria tornar a administração eficaz e eficiente. Eu vou te... Um é melhoria contínua da qualidade do serviço, Isso. Aumento da receita sem aumentar imposto, Isso. Redução de despesas sem redução de serviços e valorização e crescimento do servidor. Eu queria ver com o senhor como é que o senhor vai fazer essa mágica de aumentar a receita sem aumentar impostos. Acabei de te dizer aqui. E um dos princípios do seu projeto de governo é fazer mais com menos. Já te explicar, já vou explicar para vocês. Como aumentar a receita. Quando eu fui governador, eu criei o CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Em 2 meses da criação do CIRA, nós fomos em cima dos sonegadores. Na primeira atuação, as empresas, nós conseguimos fazer e entrar em acordo para as empresas pagarem 300 milhões de reais. 300 milhões sem aumentar impostos. Inclusive, o único governador que diminuiu impostos, eu mandei para a Assembleia, diminuindo 2% da FECOP, aquele imposto que foi criado. 2% nós diminuímos. E vou diminuir taxas. E vou diminuir impostos no estado do Amazonas. Eu vou otimizar. Por exemplo, só aí 300 milhões. Se eu começar a regularizar a extração mineral, eu tenho aí no mínimo de 400 a 500 milhões ano. Se nós, olha só, Valmir, só porque o estado é caro, nós temos aqui o Adriano Jorge, nós temos outros 3 hospitais, que eu vou credenciá-los no Ministério da Saúde, para que esses hospitais possam ser hospitais universitários, da UEA. Você sabia que se você credenciar os hospitais para eles serem hospitais universitários, você pode faturar os procedimentos feitos dentro desse hospital e o SUS te ressasse? Só aí nós estamos falando de algo em torno de 1 bilhão e 200. Essas 3 ações, CIRA, regularização da extração mineral, a ampliação dos investimentos de gás lá em Silves e também esse último que eu falei aqui, dos hospitais, nós temos de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 500 anos de receita. O presidente de honra do seu partido, o deputado Serafim Corrêa, propôs na época daquela crise dos combustíveis, paralisação dos caminhoneiros, ele propôs a redução da alíquota de ICMS sobre a gasolina. Disse que tinha margem para o governador reduzir. Se o senhor for eleito, o senhor reduz o imposto sobre a gasolina? Eu reduzi 2% dos combustíveis, né, quando eu estive governador com esse imposto da FECOP. E 2% dos concentrados também. É uma outra realidade, até porque é o seguinte, a receita do Estado cresceu muito. Quando eu deixei o governo, o preço da gasolina era R$ 2,89. Hoje a gasolina está quase 5. 4 e alguma coisa. Então, a receita do Estado cresceu muito. Mas sabe o que nós temos que fazer, Valmir, para o Estado ser eficiente, Kleber? Nós temos que trazer os princípios da iniciativa privada. Você tem aqui a sua empresa, Valmir. Você está com algum problema, você contém gasto, você diminui aqui o seu consumo de energia, você vai fazer esses ajustes. O governo é o contrário. Ele sempre está gastando muito, e aí se ele está enforcado, ele não diminui as despesas. Ele aumenta impostos. É exatamente o contrário que eu quero fazer. Eu vou diminuir, por exemplo, vou te dar uma informação. Não, tem que integrar... não respondeu a minha pergunta. Perguntei se o senhor vai diminuir o imposto sobre a gasolina. Olha só, eu preciso ver a realidade. Eu já diminuí uma vez. Eu preciso ver a realidade para não estar aqui falando coisas que eu não possa fazer e criar expectativa que eu não possa corresponder. Essa é uma realidade que eu preciso me ater aos números. Certo. A eficiência do governo. Vou já te dizer. Nós temos 60 e poucas portas de entrada de unidade de saúde do Estado. Nenhuma delas é integrada. O paciente que é atendido no 28 de agosto, se ele não for atendido lá, ele vai para o João Lúcio. O governo não tem controle sobre isso.
você tem que unificar esses protocolos, diminuindo e tornando o Estado eficiente. Por exemplo, você tem que diminuir a terceirização. A terceirização, ela consome muito recurso do Estado. Por exemplo, exames. Você tem um hospital aqui chamado Delfino Aziz, caríssimo, caríssimo hospital, mas que funciona como SPA. Lá é a solução para muitos dos problemas da saúde de Manaus. 300 leitos, 11 centros cirúrgicos, um hospital de excelência, mas que funciona igual um SPA. Um SPA custa 40 milhões de reais ano. Um SPA custa 40 milhões de reais ano. Sabe quanto custa o Delfino Aziz por ano? 150 milhões de reais. Nós vamos pagar naquele hospital 2 bilhões e 500 milhões de reais em 20 anos para utilizar 10% dele. É muito dinheiro. Nós vamos pagar 2 pontes e ainda sobra dinheiro para fazer a metade da arena da Amazônia. Pois é, um dos grandes problemas da gestão pública é a ineficiência. É a ineficiência. Desperdício. Se exige muita gente para fazer sempre os mesmos serviços e nunca são de qualidade. Como é que o senhor pretende resolver isso? Fazendo mais com menos? Olha só. Quando eu estava governador, tinha uma orientação do Ministério Público Estadual e Federal para licitar todos os contratos da Operação Maus Caminhos. Nós não tínhamos orçamento, estava com o orçamento fechado. Como nós aumentamos a receita, conseguimos orçamento. Fizemos o edital de todos os contratos. E todos os contratos que nós íamos licitar, os preços eram quase 25% a 30% mais baratos do que os que estavam sendo aplicados. E aí nós mandamos para a comissão de licitação. O governador atual entrou, e aí foi até o TCE, vocês conhecem, o TCE tomou uma decisão que eu não podia licitar após a... E até hoje não licitaram os 84 contratos, voltaram. O Estado está contratando por indenização, nós estamos pagando papel, ninguém sabe nem o que está sendo contratado. Se estava ruim na Operação Maus Caminhos, agora está pior. Está pior, porque nós não sabemos nem o que está sendo contratado. Quando eu fui governador, eu fiz a lei da transparência. Os contratos estavam na internet. Nós colocamos lá o contrato na internet, quanto era o valor do contrato, quanto ele tinha sido utilizado, quanto já tinha sido pago, o que faltava pagar, o que faltava executar. É por isso que o nosso governo é um governo digital, eficiente, integrado e transparente. É assim que nós queremos tornar o Estado mais eficiente. Agora, nessa questão aí dos contratos, o TCE é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Eu vou logo te responder. Eu vou te responder. Não faz essa cobrança ali. Eu estava como governador. E a decisão do TCE não foi uma decisão correta na minha avaliação, todo mundo já sabe. Eu já falei. Como um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, o governador, não pode dizer: eu não vou cumprir essa decisão do TCE. Olha só, faltava 20 e poucos dias para eu sair do governo. Eu achei que não valia a pena fazer essa briga, lutar esse combate. Deixei acontecer achando que o governador ia licitar. Olha, deixei tudo prontinho, vai licitar, tudo legal. Por exemplo, tinha 27 processos de licitação para asfaltar as cidades do interior com 402 bilhões de reais em caixa. Ele puxou tudo de volta. Sabe o que acontece? Não licitou nada. Agora está fazendo obras aí às coxas, aos trancos e barrancos, jogando asfalto na marra, na chuva. Daqui a um ano vai ter que fazer de novo. Falta de eficiência, falta de qualidade, falta de planejamento. Se você planejar, você diminui o custo e você vai fazer mais com menos. Se você fizer o que tem que ser feito nesse estado, e eu tenho como fazer, tem uma equipe muito boa só de amazonenses. Não que os outros não sejam de bom, não. É que os que moram aqui, que trabalham aqui, que vivem aqui, a maioria daqui, e eu quero falar para vocês, tem muita gente boa. Na verdade, não é só de amazonense, que a turma, tem muita gente que veio de fora, já mora aqui há muito tempo e está nos ajudando. Eu quero até agradecer a todos eles, que eles estão me assistindo. Tem os baianos aí, o Alessandro, tem uma turma boa aí, a turma que está nos ajudando. Um abraço. Programa de ajuste fiscal do Amazonas, o que o senhor pretende fazer nessa área fiscal? O que é as principais linhas desse ajuste que o senhor pretende fazer? Veja bem, nós temos que trabalhar a questão do ajuste fiscal. Eu recebi há 3 semanas atrás, estou muito preocupado, Valmir, estou muito preocupado, Kleber, porque recebi a Eletros aqui. A Eletros é a empresa
que congrega todas as empresas do polo industrial de Manaus, dos eletrônicos. É Samsung, é LG, é Panasonic, é Sony, Toshiba, essas empresas eletrônicas. E elas vieram fazer uma visita ao atual governador. O atual governador os recebeu de forma fria e disse assim: eu vou fazer a revisão dos incentivos fiscais. Como? Nós vamos rever os incentivos fiscais, vamos tirar incentivo de vocês. As empresas disseram: tá bom. Se tirarem os nossos incentivos, nós vamos embora daqui. Estou muito preocupado, Valmir. E você precisa dar segurança jurídica. A questão dos incentivos fiscais é você dar segurança jurídica para o investidor. Você veio para o Amazonas atraído para uma realidade. Você não pode mudar a realidade após o jogo estar iniciado. O cidadão se instalou aqui com uma condição de segurança jurídica, e essa questão aí fiscal é exatamente isso: dar a segurança jurídica, assegurar essas condições para o empresário que veio se instalar aqui e ele ter segurança e tranquilidade de que eu não vou mudar a regra no meio do jogo. É isso que nós precisamos fazer, ajustar tudo, o que tiver defasado, o que tiver para diminuir, nós vamos fazer. É isso que trata. O Estado tem que ser o facilitador do investimento. Se eu receber um cara que quer investir aqui, olha, eu vou gerar 20 empregos, o que eu posso fazer para você se o Estado te ajudar com isso para te gerar 50 empregos? É isso que o Estado tem que fazer. Nós temos uma taxa de desemprego muito grande e o Estado tem que ser o facilitador do investimento, porque aqui o Amazonas é o porto seguro dos investimentos, é o único Estado que detém na Constituição o incentivo fiscal fora do CONFAS. Então eu tenho que dizer para o empresário: olha, venha para o Amazonas, aqui nós temos incentivos fiscais, nós temos segurança jurídica, nós temos aqui uma energia de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, vai lá nas ruas do distrito. Eu estou visitando o distrito. A decepção dos empresários com os administradores amazonenses é muito grande. Os caras não conseguem nem preservar as ruas do distrito, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, a mola propulsora da nossa economia. Por exemplo, sabe o que eu pretendo fazer aqui no Amazonas para atrair mais investimentos para cá? Fazer o Parque Encontro das Águas, lá no Encontro das Águas. O último projeto do Oscar Niemeyer, que é projeto do Serafim. Eu pretendo fazer, com esses recursos que nós temos aí de investimentos que vai sobrar no estado do Amazonas, no Caixa, eu quero fazer um grande aquário amazônico. O turista vem para cá, vai ver o nosso peixe, sabe aonde, Valmir? Lá no Adolfo Lisboa, o peixe morto. Nós precisamos criar um aquário amazônico, nós precisamos criar um mirante lá do outro lado do rio, depois da ponte, para as pessoas verem Manaus de frente, porque Manaus está de costa para o rio, verem a ponte, que é uma boa obra. Você precisa fazer que o Distrito Industrial seja um ponto de visitação de turista. Pô, o cara vem lá de Brasília, vem lá do Rio Grande do Sul, vem lá de São Paulo. Aí tu pergunta para ele: vem cá, a TV que tu assiste, tu sabe onde é que é fabricada? É aqui em Manaus. O celular é aqui em Manaus, o teu ar-condicionado é em Manaus, o teu refrigerante é em Manaus, é tudo aqui. Os nossos maiores artistas são os nossos trabalhadores do polo industrial de Manaus. A moto que você pilota é feita em Manaus, é fabricada em Manaus. Eu preciso aproveitar aquilo que eu faço aqui. Mas eu estou muito acomodado, se acomodaram muito, porque, trabalhando ou não, tem os recursos do Distrito Industrial. E esse projeto não é um projeto político-eleitoreiro, é um projeto de desenvolvimento para o estado do Amazonas, de alguém que quer desenvolver o seu estado. Agora, candidato, essa questão do Distrito Industrial, ela tem sido vista com uma certa preocupação até pelos empresários que estão aqui. Eu assisti recentemente uma palestra de um dos sócios da Bemol, né, o Jaime Benchimol. Ele dizia: olha, está tudo migrando para o celular, a calculadora, o videogame, a televisão. Então, daqui a mais um tempo, daqui a mais uns anos, esses produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus não vão ser mais fabricados. Como a gente já perdeu o videocassete, por exemplo, não se fabrica mais, o polo de CD, DVD acabou, porque ninguém usa mais isso. Não está na hora de os candidatos dizerem que vão gerar mais emprego na Zona Franca e se preocupar com outros setores da economia que... Acabei de te falar aqui, acabei de colocar. Meu plano é para desenvolver o estado do Amazonas, um dos maiores estados produtores de alimento, produtor de energia solar, explorar nossas potencialidades minerais, regulamentar a exploração do ouro aqui no nosso estado, uma riqueza grandiosa, e também fazer a questão, retornar o CIRA, que é combater a sonegação sem criar terrorismo fiscal em ninguém.
Tem como você aumentar a receita. Eu vi no seu programa de governo uma preocupação com a tecnologia 4.0. Exatamente. Né? Inclusive, quando o senhor fala de educação no seu programa de governo, o senhor fala dessa questão do 4.0. Como é que a gente vai inserir esse jovem nesse mercado de trabalho com uma educação tão ruim como a gente tem, que o Enem teve a nota diminuída, é um dos piores do país? Tudo é um início, é um processo. É por isso que o nosso plano de governo é para desenvolver o Estado de 10 a 12 anos. Por exemplo, lá na cidade de Londrina, no Paraná, foi se instalada uma empresa chamada Tata. Tata é uma empresa indiana. Lá eles foram contratar 10 mil trabalhadores. A média de salário lá é de 10 mil reais. Eles já contrataram 1.000 funcionários para fazer desenvolvimento de softwares para grandes empresas no mundo todo. Nós precisamos trabalhar com essa questão. A indústria 4.0 vai tirar emprego. Não é bem assim. Quais são os países mais industrializados do mundo? Israel, Japão, Coreia, Estados Unidos. Qual a taxa de desemprego desses países? 3 a 4%. Qual a taxa de desemprego no Brasil? 12 a 14%. Nós precisamos preparar os nossos jovens, precisamos qualificar os nossos jovens, nós precisamos preparar para essa mudança, dessa revolução que vai acontecer. Para quando chegarmos e estivermos aqui vivendo, já estamos vivendo, nós temos jovens preparados, com escolas, por exemplo, na escola, eu quero fazer com que a escola das áreas de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade, sejam adotadas por uma empresa, que a Honda adote uma escola, que a Samsung adote uma escola, que a LG adote uma escola, que a Yamaha adote uma escola, a Sony e assim sucessivamente, dos mesmos moldes que as escolas da Polícia Militar, que tem os melhores índices. Escolas de tempo integral, adotada escola-empresa, empresa-escola. Eu já vou preparar o aluno nessa escola. Qual a potencialidade qual é a mão de obra dessa empresa? O que essa empresa precisa? Eu já vou preparar o aluno no ensino médio para isso. A escola já vai estar funcionando desde o início, o aluno já vem desde o início com uma mentalidade para ser um profissional. Para que a gente não possa trazer, sabe o que, Valmir? Profissionais de fora do estado. Nós temos multinacionais aqui. Se eu treinar ela não vai fazer isso de graça. O que ela ganha com isso? Nós temos a questão dos incentivos fiscais. Nós temos a questão dos incentivos fiscais. E é nessa composição. Nós temos aí o FTI, nós temos aí o recurso de UEA, nós temos que colocar o UEA para treinar, para formar alunos para o distrito industrial. Nós temos que fortalecer a UEA no interior com maior oferta de curso. Nós temos que preparar os nossos jovens dentro das nossas escolas, preparando para a nossa universidade. Você tem como dar contrapartida, em alguma contrapartida para com essas empresas. O serviço público ele é ineficiente. Mas se você colocar para uma empresa, por exemplo, vou te dar uma informação. Sabe a Fazenda da Esperança, que trata da recuperação de drogados? Eles cuidam de 200 jovens aqui na estrada Manaus-Rio Preto da Eva. O custo lá é R$150 mil mês. Sabe quanto o custo para manter aquele centro de dependentes que tem ali na estrada do Rio Preto também? Não tem um centro de reabilitação? Sim. Sabe quanto é o custo mês? Era o custo mês daquilo? R$2 milhões para tratar 120. Eu assumi no governo, chamo a Igreja Católica e vamos fazer uma Fazenda da Esperança lá dentro. O Estado dá esses 150 mil para tratar mais de 200 pessoas com maior eficiência. É isso que precisa fazer, o Estado ser eficiente, está aí no nosso plano de governo. Vamos lá, só lá na Fazenda da Esperança, só naqueles centros maiorzinhos, são 2 milhões mês, nós estamos falando de 24 milhões ano. Se eu fizer uma parceria com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, eu vou gastar o que eu gastava no ano. Eu vou gastar o que eu gastava no mês, eu vou gastar em um ano. Eu vou tornar o Estado eficiente, Valmir. É isso que vai fazer. Vou fazer mais com menos. Eu vou atender mais de 200 pessoas, o Estado atendia 120, gastava muito mais, eu vou gastar muito menos. Tem muitos processos que o tempo não me permite falar, mas tem tanta coisa que dá para fazer. Essa unificação dos protocolos, o Estado não tem nem controle sobre as pessoas que entram nas suas unidades de saúde porque é terceirizado. O atendimento de raio-x é terceirizado, os exames são terceirizados. Se você trouxer para o Hospital Delfim Aziz, o custo do paciente no Hospital Delfim Aziz
com esse hospital, todo ele funcionando, com os exames, com as consultas, com a cirurgia, com o transplante, ele vai passar por paciente, no pico de atendimento, o custo de paciente vai ficar R$ 235. O custo do paciente, desse mesmo paciente, no 28 de agosto, com os mesmos leitos, ele é 287. É fazer mais com menos. Fazer o Estado se tornar um Estado digital, um Estado eficiente, integrado e transparente. Candidato, Essa é a máxima. A gente está se aproximando aqui do fim da nossa entrevista. Rapidinho. Faltam 5 minutos. Sério mesmo? A gente nem falou de política, meu. Mas eu queria falar ainda de segurança pública. Ah, legal. Hoje, essa questão virou uma questão muito debatida na campanha eleitoral. Né? É a principal queixa da população hoje. Aumentou o número de homicídios, isso é um fato. Aumentou o número de roubos, assaltos a ônibus. Mas na propaganda do governo tá tudo legal. Baixaram tudo aí, tem até propaganda. Não, é uma claro piada, que né? você pega os dados e aí você manipula esses dados do jeito que quer. Se você disser, olha, do mês passado para cá, caiu. Mas se você fizer uma comparação anual, este ano aumentou muito. Muito. Né? Claro que isso não é... Morre mais gente em Manaus do que na faixa de Gaza. O senhor, se fosse governador, o senhor se sentiria culpado por essas mortes, por exemplo, de grupos de traficantes? Olha só, Valmir, quem são os marginais de hoje? Quem são os traficantes de hoje? São aqueles jovens que nasceram há 20, 25 a 30 anos atrás. Foi aquele cara que não teve uma escola de qualidade. Foi aquele cara que o pai dele acreditou que esses que estão hoje aqui, que estão prometendo fazer daqui para frente o que não fizeram daqui para trás. E se nós não mudarmos agora, vai continuar tudo como está. Nós vamos estar criando novamente, porque educação não é prioridade para essa gente, saúde não é prioridade para essa gente. Você precisa preparar o Estado, como eu te falei, com qualidade. E a segurança pública, eu assumi, tinha uma iminente greve da segurança pública, da polícia militar. Eu não pensei, eu não prometi fazer nada do que fiz. Eu vi que tinha um problema e eu tinha que resolver. Resolvi. É isso que eu quero fazer. O problema da segurança pública, nós temos um efetivo que já está defasado. Precisamos aumentar o efetivo das polícias militar e civil. Nós precisamos fazer uma grande parceria com o governo federal para segurar a entrada de drogas lá na nossa fronteira. Quando as drogas chegam aqui em Manaus, que é apreendida uma droga aqui em Manaus, já é o atestado de incompetência do Estado e do governo federal, porque a droga já percorreu mais de 1.200 quilômetros. Você tem que conter lá na entrada do Rio Içá, lá no Rio Alto Rio Negro, lá no Rio Solimões, no Rio Purus, para que a droga não chegue aqui. Isso é investir em tecnologia, inteligência. Nós temos que aumentar o efetivo, investir em inteligência e tecnologia, valorizar o policial, desde o soldado até o maior graduado, desde o investigador até o delegado, fazer com que a polícia trabalhe motivada, com metas, estabelecer metas, estabelecer premiações, bônus e fazer com que a polícia seja eficiente. É isso que nós precisamos fazer. Qual seria o papel da Polícia Militar no seu governo? A Polícia Militar tem um papel fundamental. Nós temos um projeto chamado para Manaus e para o interior, chamado Polícia Presente. Mas isso se faz com efetivo, com viaturas, com tecnologia. Tudo isso faz parte de um plano de desenvolvimento. E como é que é isso? A Polícia Presente seria... Polícia Presente é policiamento ostensivo, repressivo, constante, com qualidade. Por exemplo, para a polícia poder entrar em todos os bairros, não dá nem para entrar, as ruas são todas arrebentadas. Está tudo errado aqui no Amazonas, Valmir. O prefeito de Manaus, ele vai para Brasília falar com o presidente da República, com o ministro da Justiça, para pedir policiamento, enquanto o governador está indo para as ruas para tapar buraco. É tudo política. O prefeito fazendo a sua parte, querendo segurança para a sua cidade, e o governador preocupado com a eleição, querendo tapar buraco. Eu tenho me sentido muito incomodado, candidato, porque quase todo dia que eu vou para casa tem uma barreira da polícia ali na André Araújo, na Cosme Ferreira, depois do César, ali em frente a um supermercado. Eles colocam uma barreira e ficam lá olhando o trânsito engarrafar, né? Num horário que não era para ter engarrafamento, porque é um horário tranquilo de trânsito, mas fica ali congestionado e os guardas olhando aquilo. Eu não sei qual é a função disso, né?
não inibe nada, aquilo é só para atrapalhar o trânsito. Então, isso aí é o efeito Rudolph Giuliani. Eu queria ver o que a polícia poderia fazer para estar mais presente realmente nos bairros onde nós temos, o índice de violência é maior. Eu te falei. Que ali é um local onde passam poucas pessoas a pé, né? Enquanto que no bairro ali onde você desce da parada de ônibus até chegar em casa, você é assaltado, identificar quais são o seu celular. Identificar quais são os bairros mais complicados de segurança pública, identificar as áreas que têm maior incidência de crime. Por exemplo, a polícia tem que estar na frente do shopping às 9 às 10 horas, onde todos os trabalhadores do shopping saem para pegar o seu ônibus. A polícia precisa estar na porta da faculdade quando acaba a aula no final da noite, porque ali tem muita aglomeração de pessoas. A polícia tem que estar ali. A polícia tem que estar no lugar onde estão as pessoas. É isso que tem que acontecer. É planejamento, é inteligência, é tecnologia. Você tem que fazer a polícia estar presente para que o marginal sinta que a polícia está presente e não possa atuar. O marginal vê uma multidão de pessoas e não tem polícia. Aí em outra área que não tem gente, tem polícia. Falta comando, falta planejamento. O senhor disse que a gente não tinha falado em política ainda, eu vou falar porque a gente até... Estourou o tempo? Tá 1 hora certinho aqui. Eu vou ter uma caminhada agora lá no morro. Vou anunciar minha caminhada lá na Santa Luzia. Só para a gente concluir, o senhor está fazendo hoje uma oposição ao governo que nunca foi feito na Assembleia Legislativa, tem um grupo maior de deputados que estão na oposição, né? Como é que o senhor pretende atuar sendo governador, se o senhor tiver uma oposição maior do que a situação na Assembleia Legislativa? Muito tranquilo, Valmir. É o seguinte, eu não sou oposição. Eu votei quase todas as matérias que o governo envia para a Assembleia, eu voto a favor. Eu voto naquilo que é bom para o povo. Eu votei contra, por exemplo, a matéria dos professores. O governo queria empurrar um aumento de 4% para os professores. Eu fui governador, sabia os números, eu conheço os números. Eu disse, olha, dá para dar mais, tem recurso. O governador disse que tinha um rombo de 1 bilhão e 200 na saúde. Chamei o secretário de saúde dele na Assembleia e disse, vem cá, os números que você tem, eu que te dei. Tem um rombo de 1 bilhão e 200 na saúde? Não. O secretário desmentiu o governador. O governador disse que o Estado estava quebrado. Chamei o secretário de Fazenda dele lá na Assembleia. Os números que você tem, eu que te dei. O Estado está quebrado? Quanto tem no caixa do Estado? 5 bilhões e 300. Desmentiu o governador. Aí o governo vai e manda uma mensagem. Não dá, que só dá 4%. Como diziam que não tinha o dinheiro do Fundeb do professor, sempre esconderam o dinheiro do professor. E aí eu fui contra. E aí nós aprovamos juntamente. Até a base aliada votou e reconheceu que tinha um recurso, 27% escalonado. A mesma coisa com a Polícia Militar, queria dar um aumento menor para a Polícia Militar. Eu disse, olha, tem recurso para mais. Tanto é que deram os recursos para a Polícia Militar. Então, eu sou oposição a esse tipo de coisa. Eu não sou oposição, eu me oponho a teses e opiniões, eu não me oponho a pessoas. E eu acredito que nenhum deputado vá fazer oposição ao que é bom para o povo. E eu quero fazer o que é melhor para o povo. Com relação à governabilidade, nós vamos trabalhar a governabilidade com os deputados que vão ser eleitos para que nós possamos fazer do Estado do Amazonas um lugar melhor para se viver. Ok, nosso tempo acabou, deputado e candidato Davi Almeida. A gente agradece a sua participação aqui, mas o senhor tem ainda alguns segundos para falar sobre a sua candidatura, o seu número, ok. E agradecer. Eu sou Davi Almeida, sou candidato a governador, estou na luta por um Amazonas melhor. Quero te convidar a viver num estado melhor. Quero dizer para você e passar uma mensagem de esperança. A esperança de quem é um candidato nascido num bairro de Manaus, que não tem parentes importantes, que não tem familiares importantes. Eu não sou o candidato da máquina de governo, não sou candidato de máquinas de prefeitura, não sou candidato de grupos empresariais, eu sou candidato do povo do estado do Amazonas, um morador, um cara que tem casa, que tem escritório no bairro do Morro da Liberdade, toda a família morando no bairro do Morro da Liberdade, que sabe da tua realidade, que teve a oportunidade de ser governador, e a mensagem de esperança que eu passo para você é que o Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Em 4 meses como governador, realizamos sonhos de mais de 40 anos das pessoas que estavam nos ramais, dos professores, dos policiais.
tiramos as pessoas da fila de espera de consultas, exames e cirurgias e também recuperamos a arrecadação do Estado. É com essa experiência que eu quero governar o Estado do Amazonas. Eu quero pedir o teu voto, dizendo para você, o Amazonas vai ser um lugar melhor para se viver. No dia 7 de outubro, vote Davi 40 por um Amazonas melhor. Valeu, muito obrigado. Ok, a gente encerra então aqui essa entrevista, agradecendo ao Kleber, agradecendo a presença do Davi Almeida e convidando você. Segunda-feira nós convidamos o governador Amazonino Mendes. Até agora a assessoria dele não respondeu. Rapaz. E terça-feira, se ele não vier na segunda, a gente não vai ter entrevista, mas na terça-feira o senador Omar Aziz, candidato do PSD, é o nosso entrevistado. Não esquece de perguntar do desafio, tá? Tá lançado para ele renunciar se ele conseguir provar alguma coisa. Ok, gente, a gente encerra aqui agradecendo a sua audiência. Valeu, Cláudio. Valeu.